Imagine-se no final do século XIX, em uma terra vasta e implacável, o Brasil imperial, uma nação em transformação, repleta de promessas de progresso, liberdade e oportunidades, mas também de desafios impiedosos e realidades cruéis. A história do Brasil nesse período é frequentemente retratada como uma era de grandes mudanças, com figuras emblemáticas como abolicionistas e republicanos, dominando os livros de história. Mas, o que realmente significava viver naquele tempo? Como era o cotidiano daqueles que, em busca de uma nova vida ou ideais revolucionários, se tornaram agentes de mudança? Enquanto você se acomoda e se prepara para mergulhar nessa narrativa, lembre-se, não estamos aqui para provocar palpitações ou criar um turbilhão de emoções. Em vez disso, vamos embarcar em uma jornada para um passado distante, onde a vida era aparentemente mais simples, mas marcada por complexidades que muitos de nós, hoje, mal podemos imaginar. Ao longo desta viagem, exploraremos a vida no Brasil imperial, as lutas, os sonhos e o dia a dia daqueles que viviam na linha tênue entre a tradição e a modernidade, entre a escravidão e a liberdade. Agora feche os olhos e transporte-se para as ruas de pedra de uma cidade imperial, onde o cheiro de café recém-torrado se mistura ao barulho das carruagens e ao burburinho das conversas em português, com sotaque lusitano. Prepare-se para uma jornada que, embora serena, nos guiará através de um mundo de realidades árduas e lendas imortais. O Brasil do final do século XIX era um caldeirão de contradições. Por um lado, as cidades cresciam, impulsionadas pela riqueza do café e pelos ventos da industrialização que sopravam da Europa. Por outro, o interior do país permanecia largamente inexplorado, um vasto território de florestas impenetráveis e sertões áridos. Era um tempo de transição, onde o antigo e o novo coexistiam em um equilíbrio precário. Nas ruas do Rio de Janeiro, então capital do Império, homens de cartola e fraque caminhavam lado a lado com escravos carregando pesadas cargas. Nas praças, discussões acaloradas sobre política e abolição ecoavam entre as árvores centenárias. O ar estava carregado de expectativa, como se todos pudessem sentir que grandes mudanças estavam por vir. Para muitos, esse era um tempo de oportunidades sem precedentes. O comércio florescia, novas indústrias surgiam, e a promessa de riqueza atraía imigrantes de todas as partes do mundo. Mas para outros, especialmente para os milhões de escravos e libertos, a realidade era muito diferente. A luta diária pela sobrevivência e dignidade era uma constante, em um sistema que, mesmo em seus estertores, ainda os via como propriedade ou cidadãos de segunda classe. Imagine-se agora como um jovem abolicionista, cheio de ideais e determinação. Seu dia começa cedo, com o som dos sinos da igreja local. Você se levanta, veste-se rapidamente e sai para as ruas ainda frescas da manhã. Seu objetivo é distribuir panfletos, organizar reuniões secretas, talvez até ajudar escravos fugitivos a encontrar liberdade. Cada passo que você dá é carregado de perigo e propósito. As ruas estão cheias de vida. Vendedores ambulantes anunciam seus produtos. O cheiro de pão fresco sai das padarias. E o som distante de martelos nas oficinas marca o ritmo da cidade que desperta. Você passa por grupos de trabalhadores se dirigindo às fábricas, por estudantes a caminho das recém-fundadas faculdades de Direito e Medicina. Cada rosto conta uma história. Cada olhar revela esperanças e temores sobre o futuro incerto que se aproxima. À medida que o dia avança, você se encontra em uma reunião clandestina, em um porão escuro e abafado. Ali, à luz de velas, discute-se o futuro do país. Vozes sussurram sobre a iminente abolição da escravatura, sobre os planos para derrubar a monarquia. O ar está carregado de excitação e medo. Cada pessoa ali sabe que está fazendo história, mas também que está arriscando tudo: liberdade, família, até mesmo a vida menos por seus ideais. Ao cair da noite você retorna para casa, exausto, mas determinado. As ruas agora estão mais quietas, iluminadas apenas pela luz bruzuleante dos lampiões a gás. Você passa por tavernas barulhentas, onde marinheiros e trabalhadores buscam alívio para o cansaço do dia. Em uma esquina escura, você vê um grupo de escravos conversando em voz baixa, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Você sabe que eles também sentem que a mudança está no ar. Em casa, à luz de uma lamparina, você escreve em seu diário, registrando os eventos do dia,
suas esperanças e temores para o futuro. Lá fora o Brasil imperial dorme, inconsciente das grandes transformações que estão por vir, a abolição, a república, a modernização, tudo isso está no horizonte, mas ainda é apenas um sonho na mente de visionários como você. Este era o dia a dia no Brasil do final do século XIX, uma época de contrastes gritantes, onde a opulência dos barões do café convivia com a miséria dos cortiços, onde ideias revolucionárias fermentavam sob a aparente estabilidade do regime imperial. Era um tempo de heróis anônimos, de pessoas comuns que, através de pequenos atos de coragem e determinação, estavam moldando o futuro de uma nação. A vida naquela época era, em muitos aspectos, mais dura do que podemos imaginar hoje. A falta de saneamento básico tornava as cidades verdadeiros focos de doenças. Epidemias de febre amarela e cólera eram frequentes, ceifando vidas indiscriminadamente. A medicina ainda era rudimentar, e muitas vezes a linha entre vida e morte era tênue. Para a maioria da população, o trabalho era árduo e as horas longas. Nas fazendas de café, nos engenhos de açúcar, nas fábricas nascentes das cidades, homens, mulheres e até crianças trabalhavam de sol a sol. Os direitos trabalhistas eram praticamente inexistentes, e acidentes eram comuns e muitas vezes fatais. A educação, um privilégio de poucos, estava começando a se expandir, mas ainda era inacessível para a grande maioria. As escolas eram poucas e mal equipadas, e o analfabetismo era a realidade para a maior parte da população. No entanto, era também um tempo de grande efervescência intelectual. Nas capitais, círculos literários floresciam, debatendo as últimas ideias vindas da Europa e sonhando com um Brasil moderno e progressista. A política era um jogo complexo e muitas vezes perigoso. O sistema do império, com seu poder centralizado e suas eleições manipuladas, começava a mostrar sinais de desgaste. Nas províncias, movimentos republicanos ganhavam força, alimentados pelo descontentamento com a monarquia e inspirados pelos ideais da Revolução Francesa e da independência americana. Para os escravos e libertos, a vida era uma luta constante, mesmo com as leis que gradualmente restringiam a escravidão, como a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários. A realidade da opressão e da discriminação persistia. Muitos escapavam, buscando liberdade nos quilombos ou nas cidades, onde podiam se misturar à população livre. Outros lutavam de dentro do sistema, aprendendo a ler e escrever, economizando para comprar sua alforria ou a de seus entes queridos. À medida que o século XIX se aproximava de seu fim, o ar estava carregado de expectativa. A abolição da escravatura, finalmente decretada em 1888, foi recebida com júbilo por muitos, mas também com apreensão por aqueles que temiam as mudanças que viriam. A proclamação da República, no ano seguinte, marcou o fim de uma era e o início de outra, cheia de promessas e incertezas. Agora, enquanto nossa jornada pelo Brasil imperial chega ao fim, pause por um momento e reflita sobre as vidas que exploramos. Pense nas esperanças, nos medos, nas lutas diárias daqueles que viveram naquele tempo distante. Eles eram pessoas como nós, com sonhos e aspirações, enfrentando desafios que hoje nos parecem quase inimagináveis. A história do Brasil nesse período não foi apenas de grandes eventos e figuras famosas. Foi também a história de milhões de pessoas comuns, cada uma contribuindo, à sua maneira, para moldar o futuro de uma nação. Suas vidas, suas lutas, seus pequenos atos de coragem e resistência são o verdadeiro tecido da história. Ao retornarmos ao presente, levemos conosco não apenas o conhecimento dos fatos e datas, mas uma compreensão mais profunda da complexidade e da riqueza da experiência humana naquele tempo. Que essa viagem ao passado nos inspire a olhar com mais empatia e compreensão para as lutas e desafios de nosso próprio tempo, reconhecendo que, assim como aqueles que vieram antes de nós, estamos todos de alguma forma fazendo história. Imagine-se acordando antes do amanhecer, sentindo o calor suave do sol começando a invadir o horizonte. O cheiro da terra seca mistura-se ao aroma da grama recém-cortada, enquanto você reúne seus poucos pertences. Não há luxo nem conforto, apenas o essencial. Tu é um fora da lei no Velho Oeste, e sua vida não é de aventura gloriosa ou liberdade, mas de constante fuga e solidão. A vida diária é um ciclo interminável de movimento. Não há lugar para chamar de lar, não há descanso prolongado. Cada cidade representa um risco,
cada rosto desconhecido uma potencial ameaça. A confiança é um luxo que você não pode se dar ao prazer de ter. Por isso, você segue sempre em frente, cavalgando longas distâncias sob o sol escaldante, fugindo do olhar vigilante da lei. Os vilarejos que você encontra pelo caminho são pequenos e empoeirados, com ruas de terra batida e lojas que mal têm suprimentos para oferecer. Você vai de um lugar para outro buscando comida, água e um lugar seguro para descansar por algumas horas. Mas a paz é uma companheira rara nessa jornada sem fim. À noite, em vez de repousar tranquilo sob um céu estrelado, você se encontra em um acampamento improvisado, longe dos olhos curiosos. O fogo crepita na fogueira, lançando sombras inquietas ao seu redor. Mesmo assim, não é suficiente para dissipar a sensação constante de que algo está prestes a acontecer. O silêncio da noite, ocasionalmente quebrado pelo som distante de cascos de cavalos, é o único conforto que você pode se permitir. E apesar de toda essa agitação, você ainda sente que o mundo continua girando sem parar, como um relógio que não cessa de funcionar. O ciclo é interminável, e cada novo dia traz consigo os mesmos desafios e perigos do anterior. Ser um fora da lei no Velho Oeste não era uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Não se tratava apenas de vagar pelas terras áridas ou fazer parte de uma história mítica. Significava ser caçado, sem trégua ou descanso. A sensação de estar sempre sendo observado, com cada novo rosto em uma cidade levantando suspeitas. É um peso que você carrega constantemente sobre os ombros. Mas o pior não é o medo de ser preso. O verdadeiro tormento é o peso psicológico. A tensão incessante de ser perseguido. Você sabe que não pode permanecer muito tempo em nenhum lugar. Cada cidade, cada vila, oferece apenas uma falsa sensação de refúgio. Dentro de cada bar, de cada sala de saloon, esconde-se o risco de ser reconhecido. E isso significa uma recompensa, uma promessa de captura que você não pode ignorar. Mesmo quando a cidade parece pacífica, com seus habitantes indo e vindo em suas rotinas diárias, você sabe que o perigo está à espreita. Um olhar demorado demais, um sussurro entre dois estranhos, podem ser o prenúncio de que sua presença foi notada. E uma vez que isso acontece, o tempo começa a correr contra você. Os caçadores de recompensas são implacáveis em sua busca. Não há honra, nem descanso para aqueles que estão sendo caçados. Cada movimento seu é calculado. Cada conversa ao redor de uma fogueira ou encontro em uma taverna pode ser um aviso de que o cerco está se fechando. O som dos passos se aproximando pode ser o último antes de uma perseguição que nunca terminará. Você aprende a dormir com o olho aberto, a mão sempre próxima da arma. O descanso é superficial e inquieto, interrompido pelo menor ruído. Seus sonhos são povoados por imagens de perseguição, de tiros ecoando nas montanhas e de cavalos galopando em seu encalço. A solidão é sua única companheira constante. Amizades são luxos perigosos que você não pode se permitir. Cada pessoa que cruza seu caminho é um potencial informante, alguém que pode entregar sua localização por algumas moedas. A desconfiança se torna sua segunda natureza e você se pega analisando cada gesto, cada palavra dita por aqueles ao seu redor. As refeições são rápidas e escassas. Você come o que consegue encontrar, muitas vezes alimentos enlatados ou carne seca, que carrega em seus alforjes. As paradas para se alimentar são breves e tensas, sempre com um olho na estrada e outro no horizonte, em busca de sinais de perseguidores. O banho é um luxo raro. Quando encontra um riacho ou um lago, você aproveita para se lavar rapidamente, sempre atento aos sons ao redor. A água fria é um alívio momentâneo para o calor e a poeira da estrada, mas também um momento de vulnerabilidade que você não pode prolongar. Seus pertences são poucos e cuidadosamente escolhidos. Cada item em sua bagagem tem um propósito específico, seja para a sobrevivência ou para facilitar sua fuga. O peso extra pode significar a diferença entre escapar ou ser capturado. Então você aprende a viver com o mínimo necessário. As noites são longas e solitárias. Enquanto outros podem encontrar conforto na escuridão, para você ela traz apenas mais perigos. Os sons noturnos da natureza se misturam com os ecos imaginários de perseguidores se aproximando. Cada sombra pode esconder uma ameaça. Cada ruído pode ser o prenúncio de um ataque. A monotonia dos dias é quebrada apenas pela adrenalina das fugas repentinas. Quando você menos espera, um grito de pegue-no pode ecoar pelas ruas de uma cidade pacata,
e de repente você se vê galopando a toda velocidade. O coração acelerado e os sentidos em alerta máximo. As perseguições são intensas e implacáveis. Você cavalga por horas a fio, atravessando desertos escaldantes e montanhas íngremes, sempre com o som dos cascos dos cavalos de seus perseguidores ecoando não muito longe. Cada obstáculo natural se torna uma oportunidade de ganhar alguns preciosos minutos de vantagem. Às vezes você se pergunta se vale a pena continuar. A ideia de se entregar, de finalmente poder descansar, mesmo que seja atrás das grades, pode parecer tentadora nos momentos de maior exaustão. Mas algo dentro de você, talvez o instinto de sobrevivência, talvez a esperança de um dia encontrar redenção, o impulsiona a seguir em frente. Os dias se fundem em semanas, as semanas em meses. O tempo perde seu significado quando cada momento é dedicado à sobrevivência. As estações mudam, mas sua rotina permanece a mesma. Acordar cedo, cavalgar longas distâncias, procurar comida e abrigo sempre vigilante, sempre em movimento. À medida que os anos passam, você nota as mudanças em seu corpo e mente. Os cabelos ficam grisalhos mais cedo. As rugas se aprofundam em seu rosto castigado pelo sol e pelo vento. Seus reflexos, embora ainda afiados pela necessidade constante de estar alerta, começam a diminuir. A fadiga se acumula em seus ossos, um lembrete constante do preço que você paga por sua liberdade. E assim, dia após dia, você continua sua jornada sem fim. Um fora da lei no Velho Oeste, sempre em fuga, sempre solitário. A liberdade pela qual você lutou se tornou sua própria prisão. Uma existência de constante movimento e perigo. Mas enquanto houver um horizonte para cavalgar em direção, enquanto houver força em seus músculos e determinação em seu espírito, você seguirá em frente, um fantasma nas planícies, uma lenda sussurrada ao redor das fogueiras, um homem sem lugar para chamar de lar. Imagine o impacto de um tiroteio no Velho Oeste, a poeira levantada por pés apressados, o som das pistolas cortando o ar como trovões em uma tempestade de chumbo. A tensão antes do disparo, o medo do desconhecido pairando no ar, como um fantasma invisível. Viver como um fora da lei naqueles tempos não era apenas sobre correr de cidade em cidade, buscando o próximo golpe ou fuga. Era sobre estar constantemente à beira do abismo, com a morte espreitando a cada esquina, a cada sombra que se movia. O perigo era uma constante. Uma companheira indesejada que nunca deixava o lado daqueles que escolhiam viver fora da lei. Cada amanhecer trazia consigo a incerteza se aquele seria o último dia de liberdade, ou pior, o último dia de vida. O coração acelerado ao ouvir o galope distante de cavalos, não sabendo se eram amigos ou inimigos que se aproximavam. A adrenalina correndo nas veias, misturada ao medo e à excitação de mais uma fuga bem-sucedida. Mas a morte não era o único fim possível para aqueles que viviam à margem da sociedade. Muitos foras da lei acabavam seus dias em prisões imundas, condenados a uma existência de sofrimento, longe da liberdade que haviam conhecido e pela qual haviam arriscado tudo. Celas escuras e úmidas, o cheiro de mofo e desespero impregnando as paredes, tornavam-se o lar forçado daqueles que um dia cavalgaram livres pelas planícies do oeste. Ou o pior ainda, eram mortos sem honra, seus corpos jogados em valas comuns ou deixados para os abutres no deserto, enterrados em túmulos sem nome. Suas histórias eram apagadas pela poeira do tempo, como se nunca tivessem existido. Famílias que nunca saberiam o destino de seus entes queridos. Lendas que se perderiam no vento, sem ninguém para contá-las ao redor das fogueiras. Em uma terra sem regras, onde a lei do mais forte prevalecia, a violência era um reflexo cruel da luta pela sobrevivência. Cada passo em falso, cada erro de julgamento podia ser fatal. Não havia margem para hesitação ou piedade. A confiança era um luxo que poucos podiam se dar. E mesmo assim, era frequentemente traída. E não eram apenas os encontros com a lei que traziam a ameaça da morte. Dentro dos próprios bandos, a traição era uma sombra constante, pairando sobre cada conversa, cada plano elaborado. Amigos de hoje se tornavam inimigos mortais amanhã, por uma simples diferença de opinião, ou pela promessa tentadora de uma recompensa maior. A lealdade era tão rara quanto o ouro que todos buscavam, e muitas vezes igualmente fatal de se possuir. Imagine-se cercado por pessoas que você chama de companheiros.
sabendo que qualquer um deles poderia ser aquele que apertaria o gatilho pelas suas costas. O peso dessa desconfiança constante era um fardo tão pesado quanto as armas que carregavam, corroendo a alma tão certamente quanto a ferrugem corrói o metal. A vida de um fora da lei no Velho Oeste era também marcada por uma solidão profunda e implacável. Pense em uma pequena taverna empoeirada, perdida em algum canto esquecido do deserto. Você está sentado sozinho, observando o mundo ao seu redor, como se através de um véu. O barulho das conversas e risadas é abafado, distante, como se viesse de outro mundo ao qual você não pertence mais. As vozes alegres e as gargalhadas despreocupadas são apenas ecos vazios para quem carrega o peso de uma vida vivida nas sombras. Você não tem família, nem amigos verdadeiros. As pessoas com quem você compartilha os raros momentos de descanso são tão efêmeras quanto as cidades por onde passa. Rostos que se dissolvem na memória assim que você parte para o próximo esconderijo. A solidão vai se acumulando ao longo do tempo, como se o próprio vento seco do deserto penetrasse sua alma, deixando-a árida e vazia. É um sentimento que cresce silenciosamente, dia após dia, noite após noite, até se tornar tão parte de você quanto o ar que respira. Mesmo quando cercado por companheiros de fuga, a verdadeira conexão é algo raro e precioso, quase impossível de se encontrar. O desespero, o medo e a dúvida tornam-se seus companheiros mais constantes e fiéis. São eles que o acordam pela manhã, que o acompanham durante o dia e que o embalam em um sono inquieto à noite. A incerteza sobre o amanhã, a paranoia de ser descoberto, a angústia de nunca poder baixar a guarda, esses sentimentos se entrelaçam, formando uma teia invisível que o prende tão eficazmente quanto qualquer cela de prisão. E assim, a vida de um fora da lei, ao invés de ser uma de liberdade e aventura como muitos sonhavam, se transforma em um ciclo interminável de busca por um lugar que nunca chega. A promessa de riqueza fácil e uma vida sem regras se revela uma miragem cruel, tão ilusória quanto os oásis que aparecem e desaparecem no horizonte do deserto. Cada novo amanhecer traz consigo a esperança de que talvez, apenas talvez, aquele seja o dia em que tudo mudará. O dia em que o grande golpe finalmente dará certo, em que a fortuna sorrirá e a liberdade tão sonhada se tornará realidade. Mas à medida que o sol se põe, essa esperança se esvai como a luz do dia, deixando apenas a escuridão familiar da noite e a certeza de que amanhã será apenas mais um dia de fuga. O peso psicológico de viver constantemente à margem da sociedade, sempre olhando por cima do ombro, nunca podendo confiar plenamente em ninguém, é um fardo que poucos conseguem suportar por muito tempo. Muitos sucumbem à loucura, outros à bebida ou ao ópio, buscando um escape temporário da realidade cruel que o cerca. Alguns, desesperados por um fim para essa existência solitária e perigosa, entregam-se voluntariamente às autoridades, preferindo as paredes de uma prisão, a vastidão opressiva do deserto e a liberdade que se tornou uma prisão em si mesma. Outros, incapazes de suportar o peso de suas escolhas e ações, buscam um fim mais definitivo pelas próprias mãos. A glória e o romantismo, associados à vida de um fora da lei no Velho Oeste, eram, na verdade, uma fachada que escondia uma realidade brutal e desoladora. Por trás das histórias de bravura e audácia, contadas e recontadas em saloons e ao redor de fogueiras, havia homens e mulheres quebrados, consumidos pelo medo, pela culpa e pela solidão. Aqueles que conseguiam sobreviver por anos nessa vida eram poucos, e mesmo esses carregavam cicatrizes profundas, não apenas no corpo, mas principalmente na alma. O preço da liberdade que buscavam era alto demais, pago com sangue, suor e lágrimas derramadas em silêncio nas noites frias do deserto. No final, a vida de um fora da lei no Velho Oeste era um pesadelo disfarçado de sonho de liberdade. Uma existência marcada pela violência, pelo medo constante e por uma solidão tão vasta quanto as planícies que percorriam. Era uma vida que poucos escolheriam se realmente soubessem o que os esperava. Uma jornada sem fim, em busca de um destino que sempre parecia estar logo além do horizonte, mas que nunca, jamais, era alcançado. Jesse James nasceu em uma pequena fazenda no Missouri. Em 1847, em meio às vastas planícies do oeste americano, a vida naquela época era simples, mas marcada por uma luta constante contra as adversidades. A terra onde a família James vivia
era árida e difícil de cultivar, o que tornava a subsistência um desafio diário. As dificuldades financeiras eram uma constante na vida dos James, assim como para muitas outras famílias da região. Mas não eram apenas as dificuldades da terra que moldaram a vida do jovem Jesse. A Guerra Civil Americana trouxe um impacto devastador em sua infância, transformando completamente o mundo ao seu redor. Imagine um garoto crescendo em um ambiente onde a violência e o conflito estavam à porta de cada casa, onde famílias eram divididas por ideologias opostas e o futuro parecia incerto a cada amanhecer. O jovem Jesse testemunhou de perto os horrores da guerra. Viu vizinhos se tornarem inimigos, amigos partirem para nunca mais voltar, e a paisagem familiar de sua infância ser transformada em campos de batalha. A inocência da juventude foi rapidamente substituída por uma compreensão crua e precoce da crueldade humana e das injustiças do mundo. Quando a guerra finalmente chegou ao fim, o país começou lentamente a se reconstruir. No entanto, para Jesse e sua família, a paz não trouxe alívio imediato. A terra que antes era fértil e promissora tornou-se um lugar de incertezas e dificuldades ainda maiores. O pai de Jesse, que havia lutado na guerra, não retornou para casa, deixando a família em uma situação ainda mais precária. A ausência paterna não apenas deixou um vazio emocional, mas também agravou significativamente as dificuldades financeiras da família. Jesse, ainda jovem, viu-se forçado a assumir responsabilidades além de sua idade, lutando para ajudar sua mãe e irmãos a sobreviver em um mundo que parecia cada vez mais hostil e injusto. Foi nesse contexto de perda, pobreza e injustiça social que Jesse e seu irmão Frank começaram a buscar alternativas para sobreviver. As oportunidades legítimas eram escassas, e a sociedade pós-guerra oferecia pouco apoio para aqueles que haviam perdido tudo. Gradualmente, irmãos James foram atraídos para o mundo do crime, vendo nele uma saída para suas dificuldades e talvez uma forma de retaliação contra um sistema que consideravam injusto. A decisão de se unir a um bando de foras da lei não foi tomada de forma leviana. Jesse, em particular, enfrentou conflitos internos profundos. Por um lado, havia o desejo de proporcionar uma vida melhor para sua família e escapar da pobreza que os assolava. Por outro, existia a consciência do caminho perigoso e moralmente questionável que estava prestes a seguir. A ascensão de Jesse James no mundo do crime não foi uma jornada simples ou linear. Cada passo dado em direção à notoriedade era acompanhado de dúvidas, arrependimentos e uma crescente sensação de que não havia mais volta. O jovem que uma vez sonhara com uma vida simples e honesta, agora se via mergulhado em um mundo de violência e constante fuga. Ao lado de seu irmão Frank e do visível bando James Younger, Jesse rapidamente ganhou reputação como um dos foras da lei, mais temidos do Velho Oeste. Seus feitos audaciosos e sua habilidade para escapar das autoridades o transformaram em uma figura quase lendária. No entanto, a realidade por trás dessa fama estava longe de ser glamourosa ou recompensadora, contrariamente à imagem romantizada frequentemente retratada em histórias e filmes. A vida de um fora da lei era marcada por perigos constantes, privações e um profundo senso de isolamento. Jesse e sua gangue viviam em um estado perpétuo de alerta, sempre olhando por cima dos ombros, nunca sabendo em quem podiam confiar verdadeiramente. O trabalho de roubar bancos e trens, embora arriscado e emocionante, raramente trazia a riqueza sonhada. Os lucros obtidos nos assaltos eram frequentemente gastos rapidamente em necessidades básicas, em subornos para manter informantes silenciosos ou simplesmente para sobreviver enquanto se escondiam das autoridades. A vida luxuosa que muitos associavam aos bandidos famosos era, na realidade, uma existência precária e instável. A pressão constante das autoridades e a crescente hostilidade da sociedade tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência. Jesse e seus companheiros eram forçados a mudar constantemente de esconderijo, abandonando qualquer senso de lar ou estabilidade. Amizades eram difíceis de manter, e a confiança se tornou um bem raro e precioso. Apesar de sua notoriedade como criminoso, Jesse James não era visto universalmente como um vilão. Para muitos, especialmente entre as classes mais pobres e aqueles que se sentiam marginalizados pelo sistema, ele era uma espécie de herói popular. Sua imagem era de alguém que desafiava as autoridades e lutava contra um sistema que muitos consideravam injusto e opressor.
Essa dualidade na percepção pública de Jesse James, criminoso para uns, herói para outros, adicionava uma camada extra de complexidade à sua vida. Ele se encontrava preso entre dois mundos, incapaz de retornar à vida normal, mas também consciente de que sua existência como fora da lei era insustentável a longo prazo. A gangue James Younger foi responsável por vários roubos notáveis que capturaram a imaginação do público. Seus assaltos eram frequentemente caracterizados por um planejamento meticuloso e uma execução ousada. Jesse, em particular, era conhecido por sua coragem e sangue frio em situações de alto risco. No entanto, cada assalto bem-sucedido aumentava não apenas a fama da gangue, mas também a determinação das autoridades em capturá-los. A pressão sobre Jesse e seus companheiros crescia a cada dia, tornando suas vidas um constante jogo de gato e rato com a lei. Com o passar do tempo, o peso dessa vida começou a se fazer sentir de maneira mais intensa. Jesse, que uma vez fora movido pela raiva e pelo desejo de vingança contra um sistema que considerava injusto, começou a questionar suas escolhas. A glória e a emoção dos primeiros anos deram lugar a uma realidade mais sombria e solitária. Amigos e aliados de longa data começaram a se afastar, temendo as consequências de sua associação com o infame Jesse James. Alguns se tornaram informantes. Outros simplesmente desapareceram, deixando Jesse cada vez mais isolado. A confiança, já escassa em seu mundo, tornou-se praticamente inexistente. O isolamento crescente de Jesse não era apenas físico, mas também emocional. A constante necessidade de estar em alerta, a impossibilidade de formar laços duradouros e o peso de suas ações passadas começaram a cobrar um alto preço psicológico. O jovem, que uma vez sonhara com uma vida melhor, agora se via preso em uma existência que ele próprio havia criado, mas da qual não conseguia escapar. À medida que os anos passavam, a lenda de Jesse James continuava a crescer, misturando-se cada vez mais com a realidade. Histórias de seus feitos eram contadas e recontadas, muitas vezes exageradas ou completamente inventadas. Essa mitificação, embora alimentasse sua fama, também o distanciava ainda mais de qualquer possibilidade de uma vida normal. Jesse James, o menino pobre do Missouri, que se tornou um dos foras da lei mais famosos da história americana, encontrava-se agora em uma encruzilhada. Sua vida, que uma vez parecera uma aventura emocionante e uma forma de rebelião contra as injustiças do mundo, havia se transformado em uma prisão da qual ele não conseguia escapar. O futuro, antes cheio de possibilidades, agora parecia incerto e ameaçador. A história de Jesse James é um testemunho das complexidades da natureza humana e das consequências de nossas escolhas. É um lembrete de como as circunstâncias podem moldar o destino de uma pessoa e de como a linha entre herói e vilão pode ser tênue e subjetiva. Sua vida, marcada por tragédia, ousadia e contradições, continua a fascinar e intrigar, servindo como um espelho para as complexidades da sociedade americana do século XIX e além. A fama de Jesse James como fora da lei logo o colocou no centro da mira das autoridades. Cada novo assalto a banco ou trem que ele e sua gangue realizavam aumentava a intensidade da caçada. As recompensas por sua captura cresciam exponencialmente, e a vida que ele construíra ao longo dos anos se tornava cada vez mais insustentável. Imagine-se na pele de Jesse, constantemente olhando por cima do ombro, temendo a aproximação de qualquer um. Esse homem, uma vez visto como uma figura de poder e admiração por muitos, agora era apenas um fugitivo desesperado. As histórias de seus feitos audaciosos corriam de boca em boca, alimentando tanto o medo quanto a fascinação do público. Jornais estampavam sua foto nas primeiras páginas, descrevendo-o como um Robin Hood americano, ou diabo encarnado, dependendo da perspectiva. Mas para Jesse, essa fama tinha um preço alto demais. Cada novo dia trazia consigo a possibilidade de ser o último, e a adrenalina dos roubos há muito havia sido substituída pelo medo constante da captura. Com o passar do tempo, a pressão sobre Jesse James e sua gangue aumentou de forma insuportável. Os xerifes e detetives da agência Pinkerton não davam trégua, seguindo cada pista e rumor sobre o paradeiro do infame fora da lei. As recompensas por sua cabeça atingiram valores astronômicos, tentando até mesmo os mais leais de seus companheiros. Jesse começou a sentir o peso da desconfiança, questionando a lealdade de cada membro de sua gangue. O cerco se fechava,
e Jesse James se viu forçado a tomar decisões drásticas. Ele começou a se afastar de sua gangue, cortando laços com amigos de longa data. Aqueles que uma vez foram seus parceiros mais confiáveis agora representavam potenciais ameaças. A paranoia tomou conta de sua mente, transformando cada sombra em um possível traidor, cada ruído em um sinal de emboscada iminente. O homem que uma vez liderou com confiança, agora se via sozinho, isolado por sua própria desconfiança. A vida que Jesse James imaginava como sendo de liberdade e aventura acabou se tornando um fardo pesado de solidão e medo. As noites eram longas e inquietas, repletas de pesadelos sobre capturas e execuções. Durante o dia, ele mal ousava sair de seu esconderijo, temendo ser reconhecido a qualquer momento. A glória dos dias de assaltos audaciosos havia se dissipado, deixando apenas o gosto amargo do arrependimento e da ansiedade constante. Cada dia parecia ser o último, e o futuro, embora incerto, só oferecia a promessa de mais perseguições e traições. Jesse James, o lendário fora da lei, agora era um homem quebrado, assombrado por seus próprios feitos. Ele sabia que não havia mais volta, que o caminho que escolhera o levara a um beco sem saída. A única questão que restava era quanto tempo mais ele conseguiria fugir antes que seu passado finalmente o alcançasse. Em meio a esse turbilhão de emoções e perigos, Jesse tentou se reinventar. Ele adotou pseudônimos, mudou-se frequentemente e até tentou levar uma vida normal por breves períodos. Mas o peso de sua reputação e os fantasmas de seus crimes passados o perseguiam implacavelmente. Cada novo rosto era um potencial delator. Cada batida na porta podia ser o início do fim. A solidão se tornou sua única companheira constante. Os poucos membros remanescentes de sua gangue eram mantidos à distância, mais por necessidade do que por escolha. Jesse James, o homem que uma vez comandou um dos grupos mais temidos do Velho Oeste, agora se via reduzido a um solitário paranoico, sempre em movimento, sempre olhando por cima do ombro. Foi nesse estado de isolamento e desespero que Jesse James encontrou seu fim de maneira inesperada. Em 1882, a vida do infame fora da lei chegou ao seu desfecho trágico e surpreendente. Ele foi apagado não em um tiroteio glorioso ou em uma perseguição emocionante, mas de forma traiçoeira e silenciosa, pelas mãos de alguém que ele considerava aliado. Robert Ford, um membro de sua própria gangue, foi o responsável por dar o golpe final, motivado pela promessa de uma generosa recompensa e, talvez, pelo desejo de notoriedade. Ford planejou meticulosamente a traição. O ataque foi rápido e silencioso, pegando Jesse completamente desprevenido, em um momento de aparente tranquilidade enquanto Jesse estava em sua casa. Ocupado com a tarefa mundana de pendurar um quadro, Ford viu sua oportunidade e agiu. O tiro que silenciou Jesse James ecoou por todo o país, marcando o fim de uma era. A notícia se espalhou rapidamente, chocando tanto seus admiradores quanto seus perseguidores. O homem que havia escapado de incontáveis emboscadas e perseguições ao longo dos anos, finalmente caíra, não em um confronto épico, mas em um momento de vulnerabilidade doméstica. A sátira fim de Jesse James não passou despercebida. O fora da lei que viveu uma vida de perigos constantes e emoções intensas encontrou seu fim na tranquilidade de sua própria casa. Não houve um último duelo ao pôr do sol, nem uma fuga espetacular. Apenas o silêncio repentino de uma vida extinta em um instante, sem a chance de uma última palavra ou um gesto de despedida. O fim de Jesse James não foi como a maioria das histórias épicas do Velho Oeste, repletas de conflitos gloriosos e heroísmo romântico. Em vez disso, ele faleceu de forma traiçoeira e sem a honra que muitos pensavam que ele teria. Sua morte representou mais do que apenas o fim de um homem. Foi o encerramento de um capítulo na história americana, o crepúsculo de uma era de foras da lei lendários. A notícia da morte de Jesse James provocou reações diversas. Para alguns, foi o triunfo da lei sobre o crime, o fechamento de um caso que havia atormentado as autoridades por anos. Para outros, especialmente aqueles que viam Jesse como uma espécie de herói popular, foi um fim trágico e injusto para um homem que, apesar de seus crimes, representava uma forma de rebeldia contra um sistema que muitos consideravam opressor. O legado de Jesse James, no entanto, não terminou com sua morte. Sua história continuou a fascinar o público, inspirando livros, filmes e lendas.
A complexidade de sua personalidade, parte criminoso, parte figura romântica do Velho Oeste, garantiu que seu nome permanecesse vivo na cultura popular americana por gerações. A morte de Jesse James também serviu como um aviso sombrio para outros foras da lei da época. Mostrou que, não importa quão habilidoso ou famoso um criminoso pudesse ser, o fim inevitavelmente chegaria, muitas vezes de forma inesperada e inglória. Muitos outros bandidos notórios da época encontraram destinos semelhantes, caindo não em batalhas épicas, mas em emboscadas ou traições. O término da vida de Jesse James representou o fim de uma era, a dissolução de uma lenda, mas também marcou o destino de muitos outros foras da lei, que viram seu fim chegar de forma igualmente silenciosa e inesperada. A era romântica dos bandidos do Velho Oeste estava chegando ao fim, dando lugar a uma nova ordem, onde a lei e a civilização avançavam inexoravelmente sobre as últimas fronteiras selvagens. Assim, a história de Jesse James serve como um lembrete poderoso da natureza efêmera da fama e do poder, especialmente quando construídos sobre fundações ilegais. Sua vida e morte continuam a fascinar e intrigar, um testemunho da complexidade da natureza humana e das contradições da história americana. O legado de Jesse James, com todas as suas nuances e controvérsias, permanece como um capítulo indelével na mitologia do Velho Oeste. Um símbolo tanto da liberdade selvagem, quanto dos perigos de uma vida fora da lei. O mistério da desaparição de Butch Cassidy e Sundance Kid é um dos capítulos mais intrigantes da história do Velho Oeste americano. Após anos de roubos audaciosos e fugas espetaculares, os dois lendários foras da lei se viram encurralados pela crescente pressão das autoridades, pela modernização que tornava cada vez mais difícil manter seu estilo de vida criminoso nos Estados Unidos. A vida no Velho Oeste estava se tornando insustentável para Butch e Sundance. Os roubos, antes relativamente fáceis de executar, agora exigiam planejamento meticuloso e enfrentavam riscos cada vez maiores. As recompensas por suas cabeças atingiam valores astronômicos, atraindo caçadores de recompensas de todos os cantos do país. A lei estava apertando o cerco, e os dois parceiros sabiam que seus dias de liberdade nos Estados Unidos estavam contados. Foi nesse contexto desesperador que Butch Cassidy e Sundance Kid tomaram uma decisão drástica: abandonar o território americano e buscar refúgio na longínqua Bolívia. A América do Sul, com suas vastas extensões de terra inexplorada e governos menos organizados, parecia oferecer a chance de um novo começo, longe do alcance implacável da justiça americana. A jornada até a Bolívia era por si só uma aventura épica e perigosa. Atravessar o continente sul-americano significava enfrentar uma série de desafios que colocariam à prova até mesmo as habilidades de sobrevivência dos experientes foras da lei. Territórios desconhecidos se estendiam à sua frente, com paisagens que variavam de densas florestas tropicais a áridos desertos e imponentes cordilheiras. O clima hostil era outro obstáculo formidável. As variações extremas de temperatura, desde o calor sufocante das planícies até o frio cortante das altitudes andinas, exigiam uma capacidade de adaptação constante. Além disso, doenças tropicais desconhecidas representavam uma ameaça invisível, mas potencialmente fatal. Talvez o desafio mais complexo fosse a barreira cultural. Butch e Sundance, acostumados aos códigos e costumes do Velho Oeste americano, agora se viam imersos em um mundo completamente diferente. A língua, os hábitos, as leis, tudo era estranho e potencialmente perigoso para quem não soubesse navegar nesse novo ambiente. Mas Butch Cassidy e Sundance Kid não eram homens de recuar diante do perigo. Acostumados a viver no fio da navalha, encararam essa jornada como mais um desafio a ser superado. Com a mesma astúcia e coragem que os tornaram lendas no Velho Oeste, eles traçaram seu caminho rumo ao sul, sempre atentos e prontos para enfrentar qualquer ameaça. Durante essa travessia épica, Butch e Sundance não abandonaram completamente seus velhos hábitos. Vivendo à margem da lei, continuaram a realizar assaltos ocasionais para financiar sua jornada. Cada golpe era meticulosamente planejado, não apenas para garantir o sucesso, mas também para manter suas identidades em segredo. O anonimato era sua maior proteção, e eles sabiam que um único erro poderia colocar tudo a perder. Imagine-se acompanhando esses dois lendários foras da lei
nessa jornada tensa e emocionante. A cada passo, o perigo espreita nas sombras. Poderia ser um antigo inimigo que seguiu sua trilha desde os Estados Unidos, determinado a cobrar uma dívida de sangue, ou talvez as autoridades locais, alertadas por telegramas internacionais sobre a presença de perigosos criminosos americanos em seu território. A tensão era constante, mas havia também momentos de exaltação. A liberdade de estar em terras onde seus rostos não eram imediatamente reconhecidos trazia uma sensação inebriante. Pela primeira vez em anos, Butch e Sundance podiam caminhar pelas ruas sem o medo constante de serem identificados e capturados. Finalmente, após meses de viagem árdua, os dois parceiros chegaram à Bolívia, o país andino, com suas vastas áreas inexploradas e governo relativamente fraco. Parecia o esconderijo perfeito. Butch e Sundance respiraram aliviados, acreditando que finalmente haviam encontrado um lugar onde poderiam recomeçar suas vidas, longe do alcance da lei americana. No entanto, a realidade na Bolívia logo se mostrou bem diferente do paraíso que haviam imaginado. A vida não era mais tranquila do que nos Estados Unidos. Apenas os desafios eram diferentes. O clima implacável da região andina, com suas altas montanhas e áreas isoladas, tornava a sobrevivência diária uma luta constante. As condições de vida eram rudimentares, muito distantes do conforto relativo que haviam conhecido no Velho Oeste. Além disso, a necessidade de manter suas verdadeiras identidades em segredo era uma fonte constante de estresse. Cada interação com os locais era um teste de suas habilidades de dissimulação. Um sotaque mal disfarçado, uma referência descuidada ao passado, qualquer deslize poderia levantar suspeitas e colocar em risco todo o esforço que fizeram para chegar até ali. Incapazes de abandonar completamente sua vida de crime, Butch e Sundance logo se envolveram com o submundo criminal boliviano. Participaram de vários assaltos, utilizando suas habilidades aperfeiçoadas nos Estados Unidos para planejar e executar golpes audaciosos. No entanto, operar em um ambiente desconhecido trazia novos riscos e complicações. Os criminosos locais nem sempre eram confiáveis, e a dupla americana frequentemente se via navegando em águas traiçoeiras de alianças instáveis e lealdades questionáveis. Cada novo parceiro era um potencial informante, cada novo plano uma possível armadilha. A paranoia, já uma companheira constante em suas vidas, atingia novos níveis na terra estrangeira. Apesar de estarem longe de casa, Butch e Sundance não conseguiram escapar completamente de seu passado. Rumores sobre a presença de famosos bandidos americanos na Bolívia começaram a circular, atraindo a atenção indesejada de autoridades locais e internacionais. A sombra da lei, que haviam tentado deixar para trás nos Estados Unidos, parecia tê-los seguido através das fronteiras. A vida na Bolívia trouxe uma sensação agridoce de liberdade. Por um lado, estavam livres das perseguições implacáveis que haviam enfrentado nos Estados Unidos. Podiam andar pelas ruas sem o medo constante de serem reconhecidos a qualquer momento. Mas essa liberdade vinha com um preço alto, a constante pressão de manter suas identidades em segredo, o medo de serem traídos por seus novos associados, e a ameaça sempre presente de serem descobertos e extraditados, criavam um ambiente de tensão perpétua. Cada dia era uma batalha não apenas pela sobrevivência física, mas também pela preservação do anonimato que era sua única proteção. À medida que os meses se passavam, Butch Cassidy e Sundance Kid se viam cada vez mais encurralados por suas próprias escolhas. A vida de crime que haviam tentado deixar para trás nos Estados Unidos os perseguia implacavelmente, mesmo nesse canto remoto do mundo. A liberdade pela qual haviam arriscado tudo parecia cada vez mais uma ilusão fugaz. O mistério de seu destino final começava a se formar nas sombras das montanhas bolivianas. Seriam capazes de finalmente escapar de seu passado, encontrar a paz que buscavam? Ou o cerco se fecharia de uma vez por todas, levando a um confronto final com as forças da lei que os perseguiam há tanto tempo? Em 1908, nas profundezas da Bolívia, um confronto fatal marcou o fim de uma era. Butch Cassidy e Sundance Kid, dois dos mais notórios foras da lei do Velho Oeste, foram encurralados por tropas bolivianas. O tiroteio que se seguiu foi intenso e sangrento, mas o que realmente aconteceu após esse embate permanece envolto em mistério,
até os dias de hoje. Relatos conflitantes surgiram ao longo dos anos, cada um pintando uma versão diferente dos eventos daquela fatídica noite. Alguns afirmam categoricamente que ambos os bandidos tombaram no confronto, seus corpos crivados de balas. Outros, no entanto, sugerem um desfecho mais intrigante. Apenas um deles teria sido morto, enquanto o outro conseguiu escapar para o desconhecido. A ausência de provas concretas e o desaparecimento dos corpos alimentaram uma miríade de teorias. O que realmente aconteceu após aquela emboscada? Teriam Butch e Sundance realmente encontrado seu fim naquele tiroteio boliviano? Ou Terrian Ellis, mais uma vez, conseguido driblar a morte e a lei, fugindo para viver suas vidas em segredo até o fim de seus dias? Imagine-se como um investigador, chegando à cena dias após o confronto. O chão ainda manchado de sangue, cartuchos de balas espalhados, mas nenhum sinal dos corpos dos famosos bandidos. As poucas evidências disponíveis são insuficientes para chegar a uma conclusão definitiva, e as testemunhas oculares oferecem relatos contraditórios. O mistério que envolve a morte de Butch Cassidy e Sundance Kid é, sem dúvida, um dos maiores enigmas do Velho Oeste. Cada novo relato, cada teoria proposta, adiciona uma camada extra de complexidade à história, tornando praticamente impossível desvendar a verdade absoluta sobre o destino final desses lendários foras da lei. Alguns moradores locais juram ter visto 2 homens feridos fugindo a cavalo na calada da noite. Outros afirmam ter ouvido os últimos suspiros dos bandidos enquanto agonizavam no chão. A falta de consenso apenas aumenta a aura de mistério que cerca o caso. As autoridades bolivianas, ansiosas por encerrar o capítulo desses infames criminosos, declararam oficialmente a morte de Butch e Sundance. No entanto, a ausência de corpos e a escassez de provas concretas deixaram margem para dúvidas e especulações que perduram até hoje. Rumores começaram a circular quase imediatamente após o incidente. Alguns diziam que Butch havia sido visto trabalhando como garimpeiro no Chile, enquanto outros juravam ter encontrado Sundance vivendo uma vida tranquila no interior do Brasil. Essas histórias, embora fascinantes, carecem de evidências sólidas para sustentá-las. A possibilidade de que um ou ambos tenham sobrevivido e escapado para viver suas vidas em anonimato é particularmente intrigante. Afinal, esses eram homens que haviam passado anos fugindo da lei, mestres em criar novas identidades e desaparecer sem deixar rastros. Seria possível que tivessem realizado um último grande truque, enganando não apenas as autoridades, mas o mundo inteiro. O mistério se aprofunda quando consideramos os relatos de familiares e conhecidos que afirmam ter tido contato com Butch ou Sundance anos após o suposto tiroteio fatal. Essas alegações, embora difíceis de verificar, adicionam mais uma camada de incerteza à já complexa narrativa. Décadas se passaram, e ainda não temos uma resposta definitiva. O enigma da morte de Butch Cassidy e Sundance Kid continua a fascinar historiadores, entusiastas do Velho Oeste e o público em geral. É um mistério que desafia o tempo, resistindo a todas as tentativas de solução. Embora as circunstâncias exatas de sua morte ou possível fuga permaneçam em disputa, o legado de Butch Cassidy e Sundance Kid vive e prospera. Eles se transformaram em figuras verdadeiramente lendárias, ocupando um espaço único no imaginário popular como heróis e vilões simultaneamente. Suas histórias continuam a ser contadas e recontadas, inspirando livros, filmes e documentários. A ideia de que 2 foras da lei astutos poderiam ter escapado para uma vida de liberdade, longe do alcance da lei, sempre foi uma parte fascinante e irresistível da mitologia do Velho Oeste. O charme e a ousadia de Butch e Sundance, sua lealdade um ao outro e suas façanhas audaciosas os transformaram em símbolos de uma era que já se foi. Eles representam o espírito de aventura e rebeldia que muitos associam ao período da fronteira americana, uma época de possibilidades infinitas e perigos constantes. A incerteza que cerca seu destino final apenas alimenta a lenda, mantendo-os vivos na memória coletiva, de uma forma que talvez não fosse possível se tivéssemos todas as respostas. Enquanto alguns acreditam firmemente que eles encontraram seu fim naquele tiroteio na Bolívia, outros continuam a procurar por evidências que possam provar o contrário. Expedições foram organizadas para investigar pistas sobre seu paradeiro.
descendentes de Butch e Sundance realizaram testes de DNA na esperança de encontrar uma conexão com restos mortais não identificados. Cada nova descoberta, cada teoria proposta, reacende o interesse público nesse mistério centenário. O Velho Oeste é repleto de enigmas não resolvidos, histórias de tesouros perdidos, cidades fantasmas e personagens lendários. Mas poucos capturam a imaginação como a história de Butch Cassidy e Sundance Kid. Seu desaparecimento se tornou um dos maiores mistérios daquela era, um quebra-cabeça que continua a desafiar aqueles que tentam solucioná-lo. A busca pela verdade sobre o destino final desses famosos foras da lei se tornou quase tão lendária quanto os próprios homens. Cada geração parece encontrar uma nova perspectiva, uma nova teoria para explorar. E, com cada nova investigação, a lenda cresce. Talvez seja essa incerteza, essa possibilidade de que tenham conseguido um último grande golpe contra o sistema, que mantém vivo o fascínio por Butch e Sundance. A ideia de que dois homens comuns pudessem se tornar lendas, desafiando as autoridades e potencialmente escapando para uma vida de liberdade, ressoa profundamente com algo em nossa psique coletiva. Independentemente da verdade final sobre seu destino, Butch Cassidy e Sundance Kid conquistaram a forma de imortalidade. Suas histórias continuarão a ser contadas, seus mistérios debatidos e sua lenda perpetuada por gerações vindouras. Eles se tornaram mais do que simples homens. Transformaram-se em símbolos de uma era, em personificações do espírito indomável do Velho Oeste, e assim, o mistério persiste. Cada vez que a história é recontada, cada vez que uma nova teoria é proposta, Butch e Sundance ganham vida novamente em nossa imaginação. Eles cavalgam mais uma vez pelas planícies do Oeste, sempre um passo à frente da lei livres. O enigma de seu desaparecimento serve como um lembrete de que nem todas as histórias têm um final claro. Nem todos os mistérios podem ser resolvidos. Às vezes, é a própria incerteza que dá vida à lenda, que mantém nossa curiosidade acesa e nossa imaginação ativa. Enquanto o sol se põe no horizonte do Velho Oeste, as sombras de Butch Cassidy e Sundance Kid continuam a cavalgar, eternos em seu mistério, imortais em nossa memória coletiva. Seu legado, assim como o enigma de seu destino final, permanece vivo, desafiando o tempo e cativando gerações com uma história que talvez nunca tenha um final definitivo. Agora mudamos o foco para os homens que estavam do lado oposto da lei. Os xerifes do Velho Oeste eram figuras essenciais, mas muitas vezes incompreendidas. Eles eram os guardiões da ordem em um mundo sem muitas regras, onde o perigo era uma constante. Imagine-se na pele de um xerife, com a responsabilidade de manter a paz em uma cidade fronteiriça. A vida era solitária e cheia de desafios. Os xerifes muitas vezes não tinham mais do que um distintivo e uma arma para garantir que a justiça fosse feita. Não havia respaldo de grandes forças policiais, e suas decisões podiam ser a diferença entre a ordem e o caos. Ser xerife no Velho Oeste significava que sua vida estava constantemente em risco, e suas escolhas nem sempre eram fáceis. Imagine acordar todos os dias, sabendo que poderia ser o seu último. O sol nascente iluminava as ruas empoeiradas de uma cidade em constante transformação, onde a lei e a ordem eram conceitos tão frágeis quanto a vida humana. O xerife era o primeiro a levantar e o último a dormir, sempre alerta e vigilante. As cidades do Velho Oeste eram como caldeirões ferventes de ambição, desespero e oportunidade. Mineradores, cowboys, jogadores e forasteiros de todos os tipos se misturavam em um turbilhão de emoções e conflitos. No meio desse caos, o xerife era o único farol de estabilidade, a única garantia de que haveria consequências para aqueles que ousassem cruzar a linha. Mas quem eram esses homens que aceitavam um papel tão ingrato? Muitos eram ex-soldados, endurecidos pelas guerras e conflitos que moldaram a nação. Outros eram simples cidadãos que se viram obrigados a assumir a responsabilidade quando ninguém mais o faria. Independentemente de sua origem, todos compartilhavam uma característica comum: a coragem de enfrentar o desconhecido. O distintivo que carregavam no peito era mais do que um símbolo de autoridade. Era um alvo no peito. Cada criminoso, cada fora da lei via naquele pedaço de metal uma ameaça à sua liberdade, um obstáculo a ser removido. O xerife sabia que, a qualquer momento,
poderia ser chamado para um duelo mortal, para enfrentar uma gangue de ladrões ou para acalmar uma multidão enfurecida. As armas eram sua companhia constante. O revólver na cintura, a espingarda atrás do balcão. Eram extensões de seus braços, ferramentas indispensáveis para a sobrevivência. Mas a verdadeira força de um xerife não estava em seu arsenal, e sim em sua capacidade de julgar, de tomar decisões rápidas e muitas vezes impopulares. Imagine ter que decidir, em uma fração de segundo, se aquele estranho que acabou de entrar no salão é uma ameaça ou apenas um viajante cansado. Ou ter que escolher entre perseguir um assassino ou ficar para proteger a cidade de um ataque iminente. Cada decisão carregava o peso de vidas, e o xerife tinha que carregar esse fardo sozinho. A solidão era uma companheira constante. Mesmo nas cidades mais movimentadas, o xerife era uma figura à parte, respeitada, temida, mas raramente compreendida. As amizades eram luxos perigosos, pois qualquer um poderia se tornar um inimigo no dia seguinte. O amor era um risco ainda maior, pois significava dar aos seus inimigos um alvo fácil. As noites eram longas e inquietas. Enquanto a cidade dormia, o xerife patrulhava as ruas, seus passos ecoando nas tábuas de madeira das calçadas. Cada sombra podia esconder um perigo. Cada ruído podia ser o prenúncio de um confronto. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo uivo distante dos coiotes e pelo ocasional disparo de uma arma, lembrando a todos que a paz era uma ilusão frágil. Mas nem tudo era sombrio na vida de um xerife. Havia momentos de satisfação, quando a justiça prevalecia, quando uma família era reunida ou quando um criminoso era levado à justiça. Esses momentos eram raros, mas preciosos, alimentando a chama da esperança que mantinha esses homens em pé. A lei no Velho Oeste era uma entidade fluida, muitas vezes definida mais pela interpretação do xerife do que por códigos escritos. Em um mundo onde a civilização ainda estava se estabelecendo, o xerife era juiz, júri e às vezes executor. Essa responsabilidade pesava sobre seus ombros como uma capa de chumbo, lembrando-o constantemente do poder que detinha e do dever que tinha para com a comunidade. As prisões, quando existiam, eram pouco mais que gaiolas improvisadas. Manter um prisioneiro era um desafio constante, não apenas pela falta de estrutura, mas também pela ameaça constante de resgates e fugas. O xerife tinha que ser criativo, usando todos os recursos à sua disposição para manter a ordem. A corrupção era uma tentação constante. Em um mundo onde a riqueza podia ser feita ou perdida em um piscar de olhos, o xerife estava sempre à mercê de ofertas tentadoras. Resistir a essas tentações exigia uma força de caráter extraordinária, especialmente quando o salário era baixo e os riscos eram altos. As histórias de xerifes lendários como Wyatt Earp e Wild Bill Hickok pintavam uma imagem romântica da profissão, mas a realidade era muito mais complexa. Para cada xerife que se tornava uma lenda, havia dezenas que morriam no anonimato, vítimas de emboscadas, duelos ou simplesmente da exaustão de uma vida de vigilância constante. A relação com a comunidade era delicada. O xerife precisava do apoio dos cidadãos para ser eficaz, mas também tinha que estar preparado para enfrentar aqueles que o elegeram se a situação exigisse. Era um equilíbrio delicado entre ser parte da comunidade e estar acima dela, entre ser um amigo e uma figura de autoridade. As mulheres na vida de um xerife eram raras, mas quando presentes, eram extraordinárias. Esposas, filhas e irmãs que aceitavam viver sob a sombra constante do perigo, que entendiam que cada adeus pela manhã poderia ser o último. Essas mulheres eram tão corajosas quanto os homens que portavam o distintivo, enfrentando seus próprios desafios em uma sociedade que as via como cidadãs de segunda classe. À medida que o Oeste foi se desenvolvendo, o papel do xerife também evoluiu. As cidades cresceram, as leis se tornaram mais complexas, e a necessidade de uma força policial organizada se tornou evidente. Mas mesmo assim, o xerife continuou sendo uma figura central, um símbolo de ordem em um mundo em constante mudança. Olhando para trás, é fácil romantizar a figura do xerife do Velho Oeste, transformá-lo em um herói sem falhas ou em um vilão corrupto. A verdade, como sempre,
está no meio-termo. Eles eram homens comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, fazendo o melhor que podiam com os recursos limitados que tinham à disposição. Hoje, quando pensamos nos xerifes do Velho Oeste, devemos lembrar não apenas dos duelos ao meio-dia e dos confrontos épicos, mas também das longas noites de vigília, das decisões difíceis e do peso constante da responsabilidade. Eles eram mais do que símbolos de lei e ordem, eram o coração pulsante de comunidades em formação, guardiões de um sonho de civilização em um mundo selvagem. Ser xerife no Velho Oeste era mais do que um trabalho, era uma vocação, um chamado para aqueles dispostos a se colocar entre o caos e a ordem, entre a barbárie e a civilização. Era uma vida de sacrifício, de coragem e muitas vezes de solidão, mas era também uma vida de propósito, uma chance de fazer a diferença em um mundo que estava sendo forjado diante de seus olhos. À medida que o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, podemos imaginar um xerife solitário, parado na varanda de seu escritório, observando a cidade que jurou proteger. Seu distintivo brilha à luz do crepúsculo, um lembrete silencioso do juramento que fez e dos desafios que enfrentará quando o sol nascer novamente. É uma imagem que captura a essência do que significava ser um guardião da lei no Velho Oeste. Sempre vigilante, sempre pronta, sempre solitário. Ao analisarmos a vida dos xerifes no Velho Oeste, percebemos uma fascinante dualidade em seus papéis. Esses homens, encarregados de manter a ordem em terras selvagens, frequentemente se encontravam em situações que desafiavam a própria noção de justiça que deveriam defender. A linha tênue entre o certo e o errado, tão característica daquela época, colocava os xerifes em posições moralmente ambíguas, onde as decisões nem sempre eram claras ou fáceis. Os xerifes carregavam o peso da responsabilidade de fazer cumprir a lei em um território onde a própria lei ainda estava em formação. Muitas vezes isso significava ter que tomar medidas drásticas contra indivíduos que, em outras circunstâncias, poderiam ser considerados vítimas de um sistema social e econômico injusto. A necessidade de manter a ordem em comunidades recém-formadas e instáveis frequentemente colocava esses homens em confronto direto com aqueles que buscavam sobreviver da maneira que podiam, mesmo que isso significasse infringir as regras estabelecidas. Enquanto os foras da lei eram movidos pela busca incessante por liberdade e pela fuga constante das autoridades, os xerifes se viam presos a um senso de dever que nem sempre se alinhava com seus valores pessoais. A estabilidade e a ordem que buscavam impor muitas vezes contrastavam com a realidade caótica e imprevisível do oeste americano. Essa dicotomia criava uma tensão constante na vida desses homens, que se viam obrigados a navegar entre o cumprimento rigoroso da lei e a compreensão das complexidades humanas que motivavam os crimes que deveriam combater. A violência e a traição, tão comuns nas histórias dos foras da lei, não eram estranhas à vida dos xerifes. Esses guardiões da lei frequentemente se encontravam em situações de perigo extremo, enfrentando não apenas criminosos armados, mas também a desconfiança e, por vezes, a hostilidade das próprias comunidades que deveriam proteger. A coragem e a determinação necessárias para exercer essa função eram constantemente testadas, colocando à prova não apenas suas habilidades físicas, mas também sua integridade moral. O papel do xerife no Velho Oeste ia além da simples aplicação da lei. Esses homens muitas vezes serviam como mediadores em disputas locais, conselheiros em momentos de crise e até mesmo como figuras paternais para comunidades em busca de liderança e estabilidade. Essa multiplicidade de funções exigia deles uma sabedoria que ia além do conhecimento das leis, demandando uma profunda compreensão da natureza humana e das complexidades sociais do período. A vida de um xerife no Velho Oeste era marcada por uma constante luta interna entre o dever e a compaixão. Muitos desses homens se viam forçados a prender ou até mesmo matar indivíduos que, em outras circunstâncias, poderiam ter sido seus amigos ou vizinhos. Essa realidade cruel muitas vezes pesava na consciência desses guardiões da lei, levando alguns a questionar a verdadeira natureza da justiça que estavam encarregados de aplicar. O isolamento e a solidão eram companheiros constantes na vida de um xerife. A necessidade de manter uma postura de autoridade e imparcialidade frequentemente os afastava das relações pessoais mais próximas, criando uma barreira entre eles e as comunidades que serviam. Esse distanciamento emocional
embora necessário para o cumprimento de suas funções, muitas vezes resultava em um profundo sentimento de alienação e desconexão. A coragem demonstrada pelos xerifes do Velho Oeste não se limitava aos confrontos armados com criminosos. Muitas vezes a verdadeira bravura estava em resistir às tentações da corrupção e do abuso de poder, tão comuns em uma época onde a autoridade era frequentemente questionada e desafiada. Manter-se fiel aos princípios da lei e da justiça, em um ambiente onde a moralidade era frequentemente flexível, exigia uma força de caráter excepcional. Os xerifes, assim como os foras da lei que perseguiam, viviam à margem de uma sociedade em constante transformação, enquanto buscavam impor ordem e estabilidade. Eles próprios eram testemunhas e participantes de um período de mudanças dramáticas na história americana. A expansão para o oeste, o choque entre diferentes culturas e o rápido desenvolvimento econômico criavam um cenário de constante instabilidade, no qual esses homens de lei tentavam estabelecer um senso de normalidade e segurança. A vida de um xerife no Velho Oeste era, em muitos aspectos, um reflexo das contradições e complexidades da própria época. Esses homens eram simultaneamente símbolos de autoridade e indivíduos vulneráveis, defensores da lei e testemunhas de suas limitações. Sua jornada era marcada por momentos de heroísmo e de dúvida, de triunfo e de tragédia, espelhando a natureza turbulenta e imprevisível do próprio Oeste americano. Ao refletirmos sobre o papel dos xerifes no Velho Oeste, somos confrontados com a realidade de que esses homens eram, acima de tudo, seres humanos complexos, navegando em um mundo de extremos. Suas histórias nos lembram que a linha entre o heroísmo e a vilania, entre o certo e o errado, nem sempre é clara ou definida. Eles viveram e atuaram em um tempo onde as decisões difíceis eram a norma e onde o peso da responsabilidade muitas vezes se igualava ao perigo físico que enfrentavam. O legado dos xerifes do Velho Oeste permanece como um testemunho da complexidade da natureza humana e das dificuldades inerentes à busca pela justiça em tempos turbulentos. Suas histórias, entrelaçadas com as dos foras da lei que perseguiam, formam um rico tapete de narrativas que continuam a fascinar e intrigar, oferecendo insights valiosos sobre um período crucial na formação da identidade americana. Ao concluirmos nossa reflexão sobre o Velho Oeste, é impossível não reconhecer a profunda influência que esse período exerceu na história e na cultura dos Estados Unidos. Foi uma época de grandes desafios e escolhas difíceis, onde a linha entre o heroísmo e a vilania muitas vezes se tornava indistinta. Os foras da lei, com suas buscas por liberdade e riqueza, e os xerifes, com sua missão de manter a ordem e a justiça, eram dois lados de uma mesma moeda, ambos produtos de um tempo e lugar únicos na história. Figuras lendárias como Jesse James, Butch Cassidy e Sandom Skid, assim como os xerifes anônimos que os perseguiam, viveram em um mundo onde as leis eram maleáveis e a moralidade frequentemente questionável. Suas histórias repletas de ação, perigo e drama capturam a essência de uma era onde o individualismo e a sobrevivência muitas vezes se sobrepunham às noções convencionais de certo e errado. O que permanece desse período tumultuado é um rico legado de histórias entrelaçadas, de heróis e vilões, de triunfos e tragédias. Essas narrativas não apenas entretêm, mas também nos convidam a refletir sobre as complexidades da natureza humana e os desafios de se estabelecer ordem e justiça em um mundo em constante mudança. O Velho Oeste, com todas as suas contradições e mitos, continua a exercer um fascínio duradouro, moldando a identidade americana e inspirando gerações com suas lendas de coragem, determinação e busca por liberdade.